Você sabe me dizer exatamente por que você treina? Ou por que você vai na academia? Por que você tem vontade na academia, mesmo que você não vá ainda? Você sabe me dizer o porquê você treina? Exatamente o porquê? Ou por quem você treina? Eu queria trazer esse vídeo justamente explicando para vocês que, na minha opinião, você não vai ter resultado nenhum na academia, ou você não vai chegar muito longe se você não tiver um porquê muito forte. Isso pode ser um papo de coach, e é bom até porque meu arroba é coach Pedro Andrade, então já se encaixa no estereótipo, né? Mas não, realmente é algo, fisiologicamente, é algo até estudado, científico. Eu não tenho um estudo aqui para apresentar para vocês, mas eu já vi que tem sobre isso. Por quê? Porque motivação é diferente de força de vontade. Você deve ter ouvido isso, né? Provavelmente. Porque força de vontade é o que a gente tem aquela vontadezinha momentânea, uma vontade que quando a gente acorda, a gente se sente animado para, sei lá, ir na academia, pega um sapato ali, põe o tênis numa segunda-feira de manhã, você decidiu mudar de vida, levanta, vai treinar. E essa força de vontade é diferente da motivação, por quê? Porque na terça-feira, que vai estar um pouco mais frio, chuvoso, caindo aquela neblinazinha, você olhou lá fora, ainda mais que queria ir cedo por causa do seu trabalho, você saiu lá fora, olha aquela névoazinha passando, você não consegue ver muito bem, tá meio frio, aí você, isso se você levantar da cama, né? Senão você vai ficar na cama. E aí olha e fala, não, deixa eu ficar aqui, amanhã eu treino, se bicho do meu treino, amanhã eu vou. Isso é força de vontade. A motivação, ela vai ser o que te move, literalmente, mas uma outra explicação vai ser a origem da palavra motivação. A palavra motivação, de acordo com o Google, deriva do termo latim movere, que significa mover ou deslocar. Em essência, motivação refere-se ao processo que impulsiona o indivíduo a agir, fornecendo a razão ou motivo de determinada ação. Então, percebe que motivação é algo muito mais forte do que apenas sentir uma vontade momentânea de treinar ou sentir uma vontade momentânea de iniciar na academia. Então, por isso que esse vídeo aqui, o tema principal vai ser como ter uma motivação, ou você deve ter uma motivação forte para treinar. Então, eu vou trazer até alguns exemplos meus pessoais que eu não abri em nenhum outro vídeo ou nenhum outro story de Instagram, não sei. Vou abrir aqui pela primeira vez. Então, espero que você goste desse vídeo, dessa aula. Espero que seja considerado uma aula. Se você não me conhece ainda, muito prazer. Sou o coach Pedro Andrade e também sou atleta, ou futuro atleta, estou me construindo ainda. Mas isso aí já deve, se você ver outros vídeos, você vai saber também. Mas se você gostar desse vídeo aqui, como eu falei, fica aí no canal, se inscreve e deixa um comentário positivo, se tiver alguma dúvida, chamar. Então, bora, vamos continuar. Seguinte, por que eu falo que motivação é muito importante? É uma coisa que eu estava refletindo mais essa semana, que nem sempre você tem a motivação para tudo. Eu mesmo, nos últimos meses, tive uma motivação maior para treino na parte minha da área da minha vida do fisiculturismo, do que até, por exemplo, a motivação para o trabalho em si, embora eu também tenha. Aí depois tive uma motivação a mais para o trabalho, com a parte de coach, no caso, de treinamento. E por que é tão importante? Porque é justamente nesses momentos que eu falei, uma coisa simples. Vou levantar da cama, e aí eu não quero treinar e tal, ou tô com preguiça, tô com sono. E é justamente nessa hora que a sua motivação vai atuar. É nessa hora que a sua motivação vai falar, não, não, Pedro, opa, volta pro rumo, vamos Pedro. Ó, vai se distraindo. Sua parada é essa, seu objetivo é esse. Vamos lá, vamos lá. E essa motivação pode variar muito bem. Eu vou dar um exemplo aqui pessoal meu, não falando de mim como, sei lá, o cara melhor possível de exemplo, porque eu não sou 100% disciplinado todos os dias. Eu tenho que fazer o meu melhor, mas às vezes o meu melhor é bem mediano. Não mediano, mas não é tão bom quanto eu gostaria que fosse. Mas, usando de exemplo, eu comecei a academia justamente... Na verdade, eu comecei a academia antes do tempo que eu considero que eu comecei a academia, que foi antes de eu quebrar a mão. E lá eu comecei a academia justamente só pra... beleza, eu queria ser mais fortinho, eu era muito magro, queria ficar com as garotas e tal, e não tinha ficado com ninguém, eu era muito magro, feio, padrão, coisa padrão, assim. Motivação besta. E aí eu comecei a academia, e aí, cara, não fui mais ou menos, fui uns 3 dias na primeira semana, fui 3 dias na outra, aquele 3 dias ainda, igual eu falei agora há pouco, treinei segunda-feira, terça não fui, a quarta eu fui, quinta eu não fui, e aí foi indo. Aí depois eu
parei de treinar completamente, que eu quebrei a mão e tal. Já contei essa história em outro vídeo, depois conto aqui um vídeo completo para vocês. Eu posso contar agora, né? Sei lá. Se você quiser saber, então. Eu quebrei a mão e eu jogava futebol, era goleiro. E aí, quando eu quebrei a mão, eu perdi a única coisa que eu era bom, o que eu gostava muito de fazer, que era o futebol. Então, meio que eu fiquei sem nada ali, e depois fiz a cirurgia, botei uns pinos aqui na mão e tal. E aí fiquei meses parado e, ocasionalmente, por conta de outras coisas também, tive uma pequena depressão ali, que depois me acompanhou por um tempo. Mas aí depois, eu fui começar na academia de fato, que é o dia que eu considero que comecei na academia, até que pela data, se você é novo, nunca me viu no YouTube aqui, esse aqui é o dia que eu comecei a treinar, dia 23/11/2020, e eu tatuei aqui porque eu realmente comecei com uma motivação de fato, uma motivação agora refletindo, falando nesse vídeo, eu percebo que teve isso de fato, uma motivação que era, cara, eu não gosto de quem eu sou, eu vou começar a treinar e não vou começar de brincadeira, eu vou começar sério. Comecei a estudar sobre academia também, e foi ali que foi um divisor de águas. Eu comecei a treinar, mas com vontade, com uma vontade tão grande, que transcendia a força de vontade, igual eu falei, que era justamente treinar, era o que salvava a minha vida, era o que me mantinha aqui, e foi literalmente que salvou a minha vida, não fazer uma dramaturgia aqui na minha história, mas treinar e na academia foi o que salvou a minha vida, de fato, salvou eu estar aqui conversando com você hoje, por isso que eu amo tanto a academia, e a minha motivação era, várias vezes, foi coisas bestas, entre aspas. Por exemplo, eu comecei, naquela época que eu falei que eu quebrei a mão, foi uma época que tinha uma desonra hormonal bem grande ali, vai. Sempre é problema com meninas. A maioria dos caras que são muito fortes são justamente por ter algum problema passado com menina. Mas é coisa besta, é muito do cara se desregular, mas enfim. E aí, cara, era simplesmente uma motivação, às vezes, de treinar. Minha motivação, às vezes, de... Às vezes não, a maioria das vezes, de estar lá, era isso. Eu usava isso como motivação. E não tem problema. A motivação que você vai usar pode ser uma coisa besta, como essa. Pode ser algo seríssimo, como a perda de alguém, igual já foi pra mim também, mas eu não vou falar isso aqui. E pode ser algo tão... qualquer coisa que você consiga pegar e usar naquele dia com vontade. Como diz o Jorlan, é fácil para quem tem ódio. Ele não fala isso por coach. É realmente verdade, pô. É realmente, se você tá com raiva, geralmente a pessoa é traída, alguma coisa do tipo, termina o relacionamento, é quando ela mais consegue ter esse foco, porque ela vai igual um maluco na academia. Qual foi o tempo que eu pior treinei na minha história, na minha jornada de treino? Qual foi o tempo que eu pior treinei? Foi quando tava mais de boa a minha vida. Foi quando eu tava dando umas coisas certas ali, tinha começado a namorar e tal. Foi onde eu pior treinei. Foi aquela parte, porque eu não tava focado nisso. Eu não tô falando que você tem que ser obcecado. Na verdade, você tem que ser obcecado, mas não desse jeito doentio, de um jeito que você goste da parada. Quanto mais você gostar da parada, que querendo ou não isso te leva a uma obsessão, quanto mais você gostar da parada, maior tem a chance de você fazer bem feito. Seja isso no treino, que é a coisa mais básica, o assunto principal daqui, mas principalmente na sua vida. Em qualquer coisa, se for no seu trabalho. Cara, por que eu quero ser um treinador foda? Por que eu quero ser o melhor treinador que eu consegui ser, ou onde eu consegui chegar como coach e tal? Porque eu amo essa parada, cara. Eu amo academia. Igual eu falei, tá tatuado aqui porque mudou a minha vida. Porque eu amo essa parada. Eu amo treinar. E eu não tenho shape ainda que eu quero, dos sonhos e pá. Mas, mano, é o melhor shape que eu consegui até agora. Porque eu tive vontade, eu gosto da parada, cara. Se eu pudesse treinar pro resto da vida sem ter um shape, ou ter um shape pro resto da vida e não treinar, eu escolheria treinar pro resto da vida. Porque é o que eu gosto de fazer, é o que eu amo fazer. Eu queria que você tivesse esse gosto por academia, tivesse esse gosto por fazer dieta até. E dieta é uma coisa que eu comecei mais recente nesses anos de academia, nos últimos 2 anos que eu comecei a fazer mais a dieta mais disciplinada. E é uma parada que, cara, por que é legal você fazer dieta? Porque você vai ficar no shapezinho, vai ter abdômen trincado? É legal ter abdômen trincado uma vez na vida, é legal, top. Mas, cara, o mais legal é o sentimento de você fazer uma dieta, de você se propor, eu não vou comer mais do que está aqui. Eu vou comer 150 gramas de arroz. E se meu treinador tirar e botar 0 gramas de arroz, não ter arroz na dieta, eu não vou comer arroz. E essa chave que você vira, pelo menos uma vez na vida, na minha opinião, vai significar muito sobre quem você é. Vai virar uma chave que, na minha visão, muda a sua cabeça. Muda de um jeito assim que você vai olhar para você no espelho. É uma coisa que só você consegue fazer, só você consegue fazer consigo mesmo. Você vai olhar no espelho
vai falar, caralho, desculpa o palavreado aqui, eu propus fazer dieta, eu fiz dieta, algo que eu não conseguia fazer, e eu fiz, e eu tô seguindo, dane-se se eu não tô no shape ainda, porque eu vou chegar no shape. Mas você olhou no espelho e falou, caralho, eu sou foda. Você olhou no espelho e se sentiu foda, se sentiu orgulhoso de quem você é. Orgulhoso de quem você é. E isso é um sentimento que, cara, vai por mim. Eu vivo isso às vezes. Às vezes, hoje em dia eu tô no meu máximo de disciplina. Tava um pouco mais, agora pouco, mas é um sentimento que tu sente assim, cara. É algo que ninguém vai te trazer esse sentimento, talvez. Eu ontem, por exemplo, tava fazendo não minha refeição livre, minha refeição livre foi hoje, agora há pouco. Eu tava fazendo ali, preparando meu hambúrguer, que o hambúrguer é a melhor forma de você sair da dieta, entre aspas, mas continuando nela, porque você vai os alimentos, mas é mais saudável ainda. Eu tava fazendo lá, botei a carne na frigideira tal, fonezinho colocando música da hora, e eu fui pegar e montar o pão, né? Cara, eu peguei um pratinho, fazendo tudo automático. Peguei meu pratinho, montei ali, peguei a salada, comecei a picar a salada, coloquei um pratinho, em cima da balança. Aí eu olho assim e paro. Cara, por que eu tô com o potinho aqui? Eu vou comer hambúrguer, não vou comer minha refeição normal. Porque eu sempre janto, faço uma salada na janta, no almoço. Eu faço ali uma saladinha, monto, alface, tomate, orégano, vinagre. Eu falei, cara, por que eu fatiei o alface assim? Então, ou seja, eu cheguei a fazer automático. Eu tô fazendo automático a minha salada. E é uma coisa meio besta, se pensar assim. Mas olha o significado por trás disso. Cara, eu tô fazendo minha salada automaticamente, do que eu faço todos os dias. E eu nem pensei em fazer, eu só fiz. Então virou um hábito. Cara, eu olhei e falei, caralho, tô orgulhoso de mim, é um hábito meu fazer dieta. Tipo, virou um hábito. Eu só montei no automático. E o porquê que você tem que ter essa motivação aqui, o porquê que vai fazendo você se refletir sobre isso. Porque quando você tiver, naquele momento que você está treinando, e aí você acha que já deu, você já fez 10 repetições, está cansado, está doendo, com o músculo doendo, você olha e lembra, cara, daquela motivação sua, daquilo que aconteceu. Eu vou dar um exemplo besta. Eu terminei alguns meses atrás, e foi, claro, um conjunto de fatores, mas não importa qual motivação que você vai pegar, você pega uma motivaçãozinha pequena e usa naquele dia, já está suficiente, cara, já é muito poderoso isso. É uma técnica muito boa que eu posso te ensinar aqui nesse vídeo, que essa é a ideia para vocês. Você saber usar essa motivaçãozinha, mesmo que pequena, se transformar ela em algo forte na sua cabeça, e usar ela para te incentivar, para te motivar no meio do treino, do trabalho, do estudo, sei lá o que você vai fazer com esse vídeo. Mas você usar isso é poderoso, cara. Aí, por exemplo, igual eu falei, além de ter terminado nessa época, teve outras coisas também, por exemplo, na minha pós, o coach do Ramon, coach de pose dele, elogiou o meu físico e tal, falando que tem potencial, essas coisas. Foram pequenas coisas que foram se juntando, cara. Foram criando uma motivação minha, que cada dia eu tinha uma motivaçãozinha, como se fosse cada dia uma moedinha, pra olhar e treinar, cara, com uma vontade. Foi a época que eu mais treinei bem de todas. E fiz dieta bem feita. Agora eu tô fazendo ainda, mas não tão obcecado, entre aspas, igual aquela época. Que eu olhava assim, caralho, mano, eu só vou sair daqui quando eu fizer o meu máximo, mano. Eu não vou sair da academia hoje sem fazer o meu máximo. E isso não precisa ser igual o treino, igual eu falei. Cara, pode ser algo que você pode transcender a parte de treinamento. Parece um papo besta, um papo de coach ali. Eu falei isso 5 vezes nesse vídeo. Mas, cara, você pegar uma motivação e transformar ela em algo forte dentro de você que vai te mover, como diz aqui a palavra, mover e deslocar, que revela o processo do indivíduo a agir. Você conseguir agir sendo movido por isso, eu acho que você vai conseguir ter um resultado muito melhor. Eu, por exemplo, tenho uma motivação, essa que eu citei pra você, já tive outras motivações também. Eu tive motivações, cara, às vezes intrínseca mesmo, cara, de eu querer, por exemplo, como treinador. Qual é a minha motivação de ser um coach foda? É isso que eu tô tentando descobrir agora. É esse processo que eu tô agora, depois talvez eu traga um vídeo quando eu encontrar essa motivação, mas eu acredito que seja de eu ter essa ambição de querer ser o melhor treinador do Brasil, não porque por ganância, mas por querer ser o meu melhor, sabe? E, tipo, eu olhar e falar, cara, é só isso que eu sei fazer bem, então se eu faço isso bem feito, eu sou um cara bem feito, não bem feito, mas se eu consigo fazer isso aqui de forma excelente, eu sou um cara excelente, sabe? Tipo, é a única coisa que eu faço. E eu vou fazer ela mal feito. Ou, por exemplo, cara, eu não consigo
ter na minha cabeça que eu vou ter atletas, preparando atletas e tal. E o cara tá confiando em mim, é uma parada que eu amo fazer, e eu ser medíocre com ele, sabe? Eu largar o atleta, eu largar um aluno e não entregar meu máximo pra ele. É uma parada que vai pra minha motivação também, de cara, não, eu tenho que entregar o meu melhor pra esse cara depende de mim, ele tá confiando em mim, e eu tenho que ser o melhor treinador possível pra esse cara. Isso é uma motivação, talvez, também. Então, a ideia desse vídeo, como eu falei pra vocês, é busque uma motivação, resumindo todo esse vídeo, né? Se você não tem uma motivação, se você não sabe responder essa primeira pergunta que eu te fiz no vídeo, por que você treina? Trate de descobrir logo e rápido qual é esse porquê, qual a sua motivação. Provavelmente pode ser que seja bem mais forte que a minha, tomara que seja mais forte que a minha, que provavelmente você vai chegar até mais longe do que eu. Isso é maravilhoso. E pode ser uma motivação besta, igual eu falei, terminou, foi traído, sei lá, cara. Em vez de você usar suas histórias como desculpas, use como motivação. Ou, por exemplo, você vai ser pai, ou você trabalha para quando você tiver um filho, pense de que tipo de pai que você quer ser, que imagem que seu filho vai ter de você. Isso é uma coisa que eu penso direto sobre mim, quando eu trabalho e tal. Às vezes eu lembro e penso, pô, cara, um filho que eu nem tenho ainda, mas quando eu tiver um filho, quem que ele vai achar que é o pai dele? Quem que vai ser? Como que é a visão dele? Isso é uma motivação também. Então, enfim, se você gostou desse vídeo, se te agregou em alguma coisa, é isso, eu fico muito feliz se te agregou em alguma coisa. Não vou nem pedir se alguma coisa, pedir like, essas coisas sem nada, mas se te agregou de fato, eu fiquei muito feliz, então ficarei muito feliz se te agregar. Também deixa um comentáriozinho aqui só pra, se ficou até o final, se você gostou desse vídeo, se você quer um outro vídeo que tem essa relação também, esse formato aqui, mas a ideia era trazer esse bate-papo. Deu uns BOs aqui no áudio e tal, mas espero que eu tenha entregado a mensagem que eu queria entregar. Voltei agora do cinema, não foi nada a ver, voltei agora e falei, não, vou gravar um vídeo. E aí trouxe o vídeo para vocês. Lembrando, se você por acaso quer uma ajuda, uma atenção, e gostou de quem eu sou, o tipo de pessoa, o tipo de profissional que eu sou, e quer uma ajuda para você agora estar evoluindo, colocando a melhor versão física sua, com alguém que realmente é obcecado em querer trazer o melhor para você, primeiro link na descrição, conheça o time, acompanhamento, e é isso. Até a próxima. Abraço, campeão. Nós.